Da Edna Matos, pelo aniversário da Dona Fátima Sobral, não sei se é hoje ou foi ontem ou amanhã, essa semana. Hoje, Dona Fátima Sobral, não deve estar aqui porque deve estar cortando bolo, cantando parabéns, etc, etc, etc. Ocupadíssima pela família. Também rezar por todos os falecidos da nossa igreja, da nossa paróquia, especialmente os falecidos mais atuantes aqui da nossa paróquia. Também rezar pelo aniversário da Darcilene, que fez aniversário, né? Grande pessoa, atuante da nossa paróquia também, foi muito importante. Lembrar a todos que no dia 19, na quinta-feira, agora, às 7 da noite, teremos aquele encontro sobre o sínodo. Como todos sabem, o Papa convocou um sínodo mundial, que vai acontecer o ano que vem, e ele tá pedindo para que as paróquias, né, a partir do texto base, que é bem curtinho, responda algumas questões, etc., para depois juntar tudo lá em Roma e depois fazer um documento único, né? E no dia 3 de junho, às 3 horas, ao Sagrado Coração, aqui, às 3 horas da tarde, atendendo a pedido do pessoal. Cante ao Senhor um cântico novo, porque Ele faz maravilhas. Aos olhos das nações, Ele revela a sua justiça. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco.
Meus irmãos e minhas irmãs, para celebrarmos com dignidade os mistérios de Deus, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, que foste enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, que estás à direita do Pai, intercedendo por nós, Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus das alturas. Por ele louvado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Darcilene, podemos sentar, Darcilene vai fazer a primeira leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos dos Apóstolos significando sempre... O que foi? O que foi que você está me interrompendo aqui? Está interrompendo esse momento assim... Ah, é? Ai, que bonito. Então tá bom. Espera um pouquinho, Darcilene, que o pessoal manda por WhatsApp no meio da missa as intenções, não tá entendendo? E se não falar, depois é uma xingação danada em cima da gente. Vai, fala. Sabe por que manda no meio da missa as intenções? É duro isso. Mas vamos lá, coragem. Ter uma estrutura na comunidade. Não há como sobreviver dentro da sociedade sem uma estrutura. E é isso que Paulo diz aí, né? No final da sua viagem missionária, ele chega a essa conclusão e faz ele coloca pessoas, lideranças para estar à frente da comunidade. Os presbíteros, a raiz do presbitério, dos presbíteros que não era padre, era leigo. Os presbíteros eram os leigos, né? E depois da história da igreja, os padres de hoje tomaram essa função, né, dos leigos e assim por diante. E vai por aí. Depois é só conflitos na frente. Mas vamos lá, Atos dos Apóstolos.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram para a cidade de Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade, com orações e jejuns. Eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus, para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Palavra do Senhor. Simples, pequena, colocando lideranças locais para comandar a comunidade. Mas o interessante que Paulo destaca aqui, e que talvez depois vai gerar conflito lá na frente, no Atos 15, através do Concílio de Jerusalém, é que ele apresenta uma estrutura aberta na comunidade e não uma estrutura fechada na comunidade. O sínodo tem esse objetivo, né, também. É uma espécie de concílio que todo mundo participa, diretamente e indiretamente. É ouvir a igreja, ouvir a base da igreja, ouvir as pessoas, para melhorar a igreja, né? Melhorar a espiritualidade da igreja. Esse é o grande objetivo do sínodo. A gente quer que o Papa Francisco faça tudo sozinho. Impossível o Papa Francisco fazer sozinho. É impossível. Não é? Então, ou nós todos ajudamos de alguma forma, ou nós vamos manter essa situação, né, de uma igreja encalacrada, uma igreja fechada, uma igreja que não tem aquela abertura para as grandes questões da sociedade, né? Então, que todos nós possamos fazer isso, né? O que os apóstolos fizeram no Atos dos Apóstolos, no Atos de Apóstolos, porque também existe dentro do ato de apóstolos, existe os atos dos gregos, existe os atos dos cipriotas, existe os atos dos leigos presentes, né? A força presente dos leigos, né? O que significam? Essa palavra leigo, ela é uma palavra que não tem no Novo Testamento, né? Não tem ali esse tipo de palavra. Essa palavra é uma palavra que veio da Idade Média para cá, Idade Média Baixa, que se criou essa expressão, como se leigo fosse menor que o presbítero. Como eu disse para vocês, na raiz do presbitério é o leigo atuante, que é responsável pela comunidade. Então, que a gente ajude a igreja, quer uma igreja melhor, quer uma igreja boa, uma igreja arejada, uma igreja que presente realmente, querendo evangelizar de verdade, querendo transformar o mundo de verdade, num mundo bom, um mundo excelente, querendo praticar o tal do mandamento novo de Jesus. A gente tem que ajudar. A gente não pode simplesmente separar
o espiritual do temporal. A gente não pode fazer isso. Do tempo da vida espiritual, da vida do dia a dia, do cotidiano. É uma mentalidade terrível essa. O que é a igreja? O que é a igreja? Para muitos, o que se transformou a igreja? A igreja, vocês podem, não precisa nem falar isso, vocês sabem. A igreja se tornou a terceira, quarta, quinta opção das pessoas. A igreja não tem lugar mais na agenda das pessoas. No domingo não tem mais lugar, a igreja não tem lugar mais na agenda. Então, esse tipo de visão de que a igreja é algo assim que descartável na fé, de que a igreja é algo não necessário para a fé, isso é um perigo muito grande. Porque no fundo vai afastando as pessoas da fé, da religião, vai afastando as pessoas. E as consequências são dramáticas, né? As consequências são dramáticas, não só para a pessoa, mas também para a sociedade. O Salmo 144 nos fala sobre um assunto que vai voltar depois, no Evangelho. O salmista apresenta características, muitas, a respeito de Deus, da alma de Deus. E fala da questão do louvor, né? O louvor. Digamos todos, louvarei para sempre o nome de Deus. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Vou bendizer o teu nome pelos séculos dos séculos. Dia após dia, eu vou te bendizer. Vou louvar o teu nome pelos séculos dos séculos. Porque grande é o Senhor, e Ele é digno de louvor. Não se pode calcular a sua grandeza. Uma geração apregou a outra as tuas obras, anunciando a sua capacidade, o seu poder. Falam da esplêndida glória da tua majestade, divulgam as suas maravilhas. Falam do poder, dos teus feitos tremendos, proclamando a tua grandeza. Difundem a memória da tua bondade imensa, exultando com a tua justiça. Mas o Senhor é compassivo, Ele é clemente, Ele é paciente, Ele tem uma grande misericórdia, porque o Senhor é bom para todo mundo. A sua compaixão também é para todo mundo. Rendam-te graças, Senhor, todas as tuas obras, e os teus fiéis te bendigam. Proclamem a glória do teu reino e falem do teu poder, para darem a conhecer aos filhos dos homens as tuas façanhas e a grandeza gloriosa do teu reino. Teu reino é um reino de todos os séculos, e o teu domínio perdura de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor reergue todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos possuem esperança em Deus, e o Senhor lhes dá o alimento no tempo oportuno. Abres a tua mão e sacias com bondade todo ser vivo, porque o Senhor é justo em todos os teus caminhos e santo em todas as suas obras. O Senhor está perto de todos os que o invocam,
de todos os que o invocam de verdade. Ele fará a vontade daqueles que o temem, atenderá a sua súplica e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas faz perecer todas as pessoas indiferentes, todas aquelas que não têm piedade um do outro. Ele faz perecer a todos esses. Cante sempre a minha boca o louvor do Senhor. E toda a carne, todo ser humano, bendiga o seu nome santo pelos séculos dos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos. Louvarei para sempre o nome de Deus, todos. E vamos escutar o livro do Apocalipse 21. Vamos lá. Pedro, pode ser? Pedro. Vamos lá, coragem, ânimo. Salmo é muito bonito, né? A gente gosta de falar do nosso poder, das nossas coisas, das nossas grandezas, dos nossos Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo do céu, junto de Deus, vestida como esposa deitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. Não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Depois ele me disse: Escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Quando Judas saiu do cenáculo, disse então Jesus aos seus discípulos: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e glorificá-lo-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amar uns aos outros. Palavra da salvação. Sentado um minutinho, você veja que beleza. A Páscoa hoje nos apresenta isso, a necessidade de uma estrutura, a necessidade de leis espirituais que conduzem uma comunidade. Bom, o Evangelho está inserido dentro do final do ministério de Jesus. É o fim do ministério dele, antes da paixão. Depois da ressurreição de Lázaro, então Jesus começa se despedindo, começa narrando a sua despedida. São João apresenta uma espécie de preliminar, né?
preliminar da paixão. São João dá muito valor a esses momentos finais da vida de Jesus. Muito valor. Ele dá muita atenção a esse momento. Momento que tem tom de testamento. Parece um testamento. Não vou viver muito, vou morrer logo. É assim, é assado. Quem me ama, guarda o que eu falo. Quem não me ama, não guarda. E assim ele vai falando coisas assim. Não é premonição, porque Jesus não era vidente, né? Jesus não era astrólogo, Jesus não era essas coisas absurdas, né? Que é condenada pela Bíblia. Jesus é essa interpretação que depois de muitos anos, quase 50 anos depois da convivência com Jesus, os evangelistas, os apóstolos tiveram essa lembrança fundamental. Jesus, no final, apresenta o que ele quer, o desejo dele, a herança dele. Ele apresenta isso. Então são grandes ensinamentos. É uma espécie de estatuto para o dia a dia da nossa vida e também da comunidade. Mas Jesus não economiza nas palavras duras. É preciso ter capacidade de amar de verdade. É preciso ter capacidade de renunciar a tudo para salvar. É preciso ter capacidade para dar tudo para glorificar Deus. Enfim, expressar na prática da vida, no dia a dia, pessoalmente e comunitariamente, a comunhão com Deus. E expressar essa comunhão. Não é por acaso que o capítulo 13 é chamado de o livro da glorificação de Jesus. Ele fala de um assunto que parece o fim da picada, né? Mas na verdade ele está falando da glorificação dele. Bom, no Antigo Testamento se acreditava que a glória de Deus ocorria sempre através de uma manifestação visível. Então, a nuvem, o fogo, outros elementos naturais. E depois, quando já tem uma sociedade política estabilizada após o exílio, começa a se achar que a glória de Deus está presente também no templo, feito por uma humana. Mas os profetas combatem esse pensamento. Os profetas percebem que a glória de Deus era algo que, por mais que você fizesse, ninguém tem controle. Os profetas falavam isso, criticavam a liturgia do templo, criticavam o sistema do templo, criticavam o modo de pensar social, puro e impuro. Eles eram críticos ferrenhos. Ninguém pode apreender para si mesmo a glória de Deus. No Antigo Testamento, os profetas perceberam, sobretudo Ezequiel, que é o mais terrível, né? O jovem, o sacerdote Ezequiel, que é o mais terrível. Ezequiel diz assim, que ele percebe que Deus pode tirar a glória de qualquer lugar. Deus pode tirar a glória de qualquer lugar, de qualquer coisa. Ezequiel capítulo 8, né? Capítulo 10. E ele diz assim, o que pode tirar a glória de qualquer coisa, de qualquer lugar, é o pecado. O pecado dos homens e o pecado social, diz Ezequiel, pode afastar a alegria de Deus sobre qualquer coisa.
E os profetas vão bater nessa tecla sempre, duramente, o que nos incomoda. Sempre. O profeta incomoda porque ele está sempre assim, só pensando uma coisa, ele vem e fala, não é assim. Então, os profetas fazem sempre essa crítica dura. A alegria e a glória de Deus se afasta, diz os profetas, diante de um mundo gerador de miséria, de pobreza extrema e outras coisas que acabam legitimando o sofrimento humano provocado pela estrutura social. Então, onde existe sofrimento social, Deus não sente alegria. É os profetas. Ezequiel, ele é claríssimo. E quem somos nós para debater contra o profeta Ezequiel, né? Onde existe sofrimento social, Deus não sente alegria. Porque a lei lá, antiga, trazia uma mentalidade conceitual que misturava uma coisa com outra. Misturava a glória com o sentimento de alegria. Como está no Êxodo, como está no Levítico, tem ali uma mistureba de uma coisa com outra, que você precisa saber distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Mas João ensina permanentemente que a glória de Deus está sempre plenamente em Jesus de Nazaré. Os atos de Jesus é glória, não é para a glória, é a glória de Deus. As palavras de Jesus, duras ou não, é a glória de Deus. Porque Jesus, diz João e os evangelistas, Jesus revela o ato supremo de comunhão com Deus e de Deus para com a realidade humana. Vocês lembram lá, no primeiro sinal no Evangelho de João, que é as bodas de Caná? Lá atrás, logo no capítulo 2 ali, o evangelista fala de dois grandes assuntos. Fala primeiro da hora de Jesus. Qual é a hora? Quando não é a hora? E a mãe entra no meio da conversa. Né? E depois, São João conclui as bodas de Caná dizendo assim: Jesus realizou esse sinal, transformação da água, 520 litros de vinho. Você imagina? A Regina que ia adorar, né? Transformar 520 litros d'água em 520 litros de vinho. As bodas de Caná, na festa, devia ter muita gente. Né? E São João termina esse sinal dizendo assim: Deus fez isso, Jesus fez isso para a manifestação da glória de Jesus. Então esse assunto vai aparecendo sempre. E várias vezes vemos no Evangelho, por parte dos apóstolos e dos discípulos, eles insistindo com Jesus para que Jesus manifeste logo essa tal de glória. Manifeste logo isso. Vários momentos. Porque existe uma confusão na cabeça dos apóstolos e dos discípulos, natural, é lógico, como existe na nossa também de hoje. Essa confusão entre glória verdadeira e glória falsa. Essa confusão permanece sempre. Né? Sempre está presente. Então, o poder, a fama, o sucesso, a ostentação da riqueza, parece ser a glória para os apóstolos. E eles pedem para Jesus: seja assim, seja desse jeito. As decepções que eles tiveram com Jesus, poxa vida, quantas decepções os apóstolos tiveram com Jesus. Sobretudo quando ele falava da morte dele, da paixão. Quantas vezes? Cada vez que ele falava da paixão, tinha sempre um que chamava ele do lado e falava: para de falar esse negócio. O povo adora o Senhor, o povo gosta do Senhor, o povo ama o Senhor. Olha quanta gente que o Senhor reúne.
senhor fica falando de morte, dessas coisas, de cruz, de sofrimento. Isso não dá certo. Quantas vezes Jesus foi assim repreendido? Até pelo próprio Pedro. Que é a confusão, né? O que é glória de Deus e o que é glória falsa. Né? Até hoje existe isso, né? Esse tipo de coisa, né? Então, Jesus rejeita veementemente esse tipo de mentalidade. Ele chama de satânica. A glória falsa é satânica. Não é a glória de Deus. Mas a confusão deles não é de hoje. Lá na filosofia, a gente encontra essa mentalidade também, normal. Né? O grande Spinoza, autor de grandes obras do século XVII, quando ele analisou a criação, o pensamento da criação de Deus, da criação do mundo, ele conclui dizendo o seguinte, naquele livro famoso, Ética, né? Ética. Ele conclui dizendo o seguinte, que a glória de Deus era uma espécie de satisfação da alma. A satisfação da alma de Deus, a satisfação intelectual de Deus. Porque tem aquela frase, né? Deus fez tudo, e Deus fala, e Deus viu que tudo era bom. E então ele descansou. Esse descanso que o Spinoza se refere é a espécie de agora eu estou satisfeito, coisa boa. É uma satisfação mundana, não é uma satisfação divina. É como aquela parábola do cara que quer juntar toda a riqueza no celeiro, né? Puxa vida, agora eu tenho tudo, tenho comida, tenho dinheiro, tenho isso, tenho aquilo, quanta coisa boa eu tenho, que maravilha. É a satisfação. O Spinoza chama isso de a glória, né? Não é. É lógico que o Spinoza está perdoado para sempre, é evidente, né? Porque a análise de Deus está na parte fundamental, né, da obra de Deus. Então, implicitamente, esse tipo de pensamento, e de outros também, alega uma coisa que tem consequências drásticas para nós todos. Se insinua que existe em Deus uma espécie de egoísmo e individualismo próprio. E que, portanto, na criação, ele transferiu esse egoísmo e satisfação própria para o ser humano. Vocês vejam que confusão, né? Mas é lógico que Spinoza está perdoado, deve estar no céu, lá batendo papo com Jesus. Né? Que evidentemente que as consequências do tempo, o século XVII, mundo feudal que ele vivia, aquela coisa toda. O pensamento dele naquele contexto é um pensamento revolucionário, desafiador até para a igreja, para a teologia, né? Foi grande questionador, né? Spinoza fazia críticas duras em relação à religião se meter na sociedade, os luteranos no caso, né? Ele faz uma crítica muito grande aos luteranos. No século XV, né? Cerca de 100, 200 anos depois, os luteranos estão presentes na política, em tudo aqueles lugares ali, mandando e desmandando na sociedade, impondo aquelas coisas, né, que são típicas deles, etc. Então ele critica duramente isso. Spinoza fala que não pode ser assim. A religião ela tem um papel na sociedade, mas a religião não pode governar a sociedade. A sociedade tem que ser livre, tem que ser composta, tem que ser diversa, tem que ter variedade de religião, variedade de pensamento, variedade de um monte de coisa. Isso é lá do século XVII que ele fala.
ele está perdoado também por ter essas coisas, né? Por achar que Deus é culpado da gente ser egoísta. No fundo, ele diz, de um jeito bonitinho, ele diz isso. E não só ele, né? O René Descartes também fala sobre essas coisas. Também é muito crítico, né? Em relação à sociedade feudal que viveram. Jesus não fala, não ensina que a glória de Deus é uma glória humana. Ele não diz isso. Ele não diz isso. Jesus agrega ao assunto um outro que normalmente não se vincula: a glória e o amor extremo. Jesus agrega o amor extremo para definir o que é verdadeiro e o que é falso. O próprio Jesus vai depois dizer, relendo Gênesis, que o que Deus sentiu foi um amor imenso pela natureza, pela raça humana, pelo ser humano. Aquele amor imenso é que une a criação. Jesus vai dizer isso depois, vai ensinar sobre isso, né? O amor extremo, e a igreja vai ensinar para a gente, o amor extremo como exemplo, em latim, e sacramentum. Para haver sacramentum, tem que haver exemplum. O exemplum, em latim, tem que ser sacramentum. Jesus fala sobre isso. Ele acrescenta o amor extremo ao sentido da glorificação. E é por isso que ele vai ao exemplo. Ele dá a sua vida. Ele entrega a sua vida. Ele realiza o sacrifício que todo mundo não queria, que ninguém queria, né? Então o Pai aceita essa liberdade. O Pai presente no Filho aceita a liberdade. E para esse extremado sacrifício aos homens. Em João capítulo 12, nós temos o objetivo do Evangelho de hoje, que quer nos falar sobre o amor. O amor não como satisfação pessoal, que não é o amor. Satisfação pessoal é erótico. Não confundir eros com amor, que Jesus ensina, o ágape, agapon, tem vários nomes. São diferentes coisas. A satisfação pessoal é diferente do amor. O amor que Jesus propõe é uma ação humana para demonstrar a glória de Deus. Então o testamento de Jesus, comunicado em tempo e ambiente de Páscoa, lá em São João e nos outros também, termina com a sentença, termina com o mandamento. Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Essa é a... Quem ama deve estar disposto ao sacrifício extremo do amor. Não é o erótico, é o ágape.
Jesus uma vez foi no templo. Os ricos iam lá na frente, jogavam aquelas pencas para glorificar Deus, glorificar. E uma pobre viúva lá no fundo deu aquela moedinha. Aí Jesus pergunta: qual dos dois glorificou a Deus? Os apóstolos, é lógico, né? Enxeridos que são, etc. Com aquele pensamento: ah, não, lógico, foi aquele cara deu 300 milhões lá, deu não sei o que, lógico. Não foi, fala Jesus. Não foi. Porque ele deu o que estava sobrando. Aquela que deu o que ia fazer falta para ela sim glorificou a Deus de verdade, e Deus vai atender as preces dela e não desses. Jesus falava essas coisas nas parábolas, ele falava, insinuava sobre esse contraste, que é para a gente entender e não confundir o que é glória de Deus e o que é satisfação pessoal sua. Cuidado, né? A gente faz essa confusão. Por isso o Evangelho de hoje agrega à palavra glória, glorificação, o amor extremo. Se não tiver isso, não é para a glória de Deus. Não é a glória de Deus. Jesus é radical nisso. Mas o amor verdadeiro, ele deve extrapolar o amor pessoal. O amor verdadeiro tem que extrapolar o amor pessoal e ir para o comunitário, para o conjunto. A capacidade de você ver uma humanidade social, além do seu sentimento fechado interpessoal. É por isso que Jesus diz no final: nisto, se vocês fizerem isso, nisto todos vão reconhecer que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Não foi fácil para os apóstolos, Paulo, Pedro, os outros, aceitar as pessoas da comunidade. Para Paulo, então, nem se fala, um cara rico, estudado, inteligente. Amar um escravo, amar uma escrava, amar uma pessoa que pensa que foi fácil também para eles, não foi fácil não. Eles têm que romper, né, um monte de coisa, vencer um monte de coisa que está dentro deles. Pedro tem que fazer isso a mesma coisa. Pedro é o desanimado da história sempre, né? Pedro tem que vencer esse tipo de coisa, porque eles têm que sair daquela coisa do pessoal para o comunitário. Nisto, fala Jesus, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês realmente fizerem isso, tiver amor uns pelos outros. João propõe na reflexão de hoje combater no âmbito da sociedade, no âmbito da religião, no âmbito da igreja, o intimismo religioso, o intimismo que prejudica, que desagrega, que deforma o cristianismo, que deforma a fé transmitida por Jesus Cristo, Jesus crucificado e ressuscitado. O intimismo, ou seja, olhar somente para si mesmo, se isolar da comunidade, não pode ser uma prática de verdadeiro discípulo.
de Jesus. Porque você não vai estar glorificando a Deus, embarcando no intimismo. É verdade que o Espírito Santo estabeleceu estruturas na comunidade, mas as estruturas, elas têm que estar em comunhão. Sem comunhão não existe glória de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, meu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sobre Pôncio Pilatos. Ô Márcia, faça a prece aqui. Faça a prece aqui. Bendito seja o Senhor, Deus do universo, pelo pão, fruto da terra, do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do universo, pelo vinho, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Oração contrita e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que te agrade, Senhor, nosso Deus. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sacrifício para a glória do seu nome. Senhor, nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício, nos fazeis participar da comunhão convosco, único e sumo bem. Concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade,
demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação te agradecer sempre em todo lugar, sobretudo nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pelo sacrifício extremo do seu corpo, pregado na cruz, levou à plenitude todos os outros sacrifícios antigos. Confiante, entregou em tuas mãos o teu Espírito, cumprindo inteiramente a tua santa vontade, revelando-se para nós todos, para a Igreja, sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos a alegria de Páscoa, celebramos a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, o Senhor deu vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o teu povo, para que te ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós te suplicamos, santificai, pelo Espírito Santo, as oferendas que te apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar esse mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória de teu Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de teu Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os teus santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os teus apóstolos e mártires, com São Francisco de Assis, nosso patrono, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na tua presença. E agora nós te suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação
estenda a paz e a salvação para todos no mundo inteiro. Confirme na fé, na caridade, a tua Igreja Católica, enquanto caminha nesse mundo. O teu servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Dom Manuel e o outro que vai chegar, sabe lá Deus quando, com todos os outros bispos, com os párocos das paróquias, adjunto aos ministros extraordinários dos sacramentos e a todas as pessoas da Igreja que o Senhor conquistou. Atenda as preces da tua família, que está aqui na tua presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os teus filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolha com bondade no teu reino os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida, especialmente a alma de Paulo Rogério de Souza, da Luísa Helena Correia de Souza e tantas outras pessoas que na sua amizade ressuscitam para a glória e o valor permanente e perene de Cristo. Unidos a eles, nós também temos esperança de nos saciar eternamente da glória de Deus, da glória de Cristo nosso Senhor, para sempre. Por Ele, o Senhor dá ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda e qualquer perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, essa união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo, nosso Senhor, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Eu sou a videira e vocês são os ramos, disse Jesus. Se alguém permanece em mim e eu nele, vai produzir muito fruto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
agora de um outro jeito mais impositivo, né? Ele vem com as regras de verdade ali, né, pra gente. Tudo devemos fazer não para a satisfação pessoal, mas para a glória de Deus, como Jesus ensina. Nós somos uma igreja, somos uma comunidade, pertencemos a uma comunidade, somos, conforme os apóstolos fizeram no Atos dos Apóstolos, a gente é corresponsável na caminhada. Não tem a caminhada de um, de outro, etc. Tem uma corresponsabilidade na caminhada. Aí sim, a gente vai poder olhar e ver a glória de Deus e louvá-lo, não com a palavra, mas louvá-lo com as ações. Oremos. Proteja, Senhor, o teu povo, que o Senhor alimentou com a comunhão, com a Eucaristia e com a palavra, mergulhados no oceano do teu Espírito e mergulhados nos seus mistérios. E fazei-nos passar, nos transformar de um tipo de condição para uma vida plena da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Parabéns para a Darcilene. Vem aqui, há um vasinho de rosa para você ali, Nossa Senhora, de presente pelo seu aniversário. Pode levar o vasinho e tudo, viu, Darcilene? Você não merece só